Meus amados, a paz do Senhor Jesus, nós queremos agradecer ao nosso Deus por nos conceder essa oportunidade de estarmos aqui e queríamos nesse momento deixar um texto da palavra de Deus para que você possa desfrutar, se alimentar nesse dia, que Deus possa abençoar a sua vida através dessa palavra. Nós gostaríamos de deixar um texto que se encontra em Êxodo capítulo 15, e o versículo de número 26, que nos diz assim a palavra do Senhor. E disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Amém, meus irmãos? Graças a Deus por essa leitura maravilhosa. Nós observamos que esse texto ele faz parte de um contexto onde, na verdade, observamos que logo após Israel ter saído do Egito, observamos que Deus ele opera um milagre de forma extraordinária, abrindo o Mar Vermelho. E observamos que no capítulo de número 15, Moisés ele constrói, ele elabora um cântico de adoração para enaltecer a Deus por todos os seus feitos e por ter libertado o povo da escravidão do Egito. E observamos que também depois, nesse mesmo espírito, Miriam, ela pega e elabora uma canção também, juntamente com as suas companheiras, e enaltece a Deus por Deus ter feito esse grande milagre. Mas observamos que depois desse fato, depois desse episódio, a Bíblia diz que se passam 3 dias e Israel está peregrinando pelo deserto e, de certa forma, já tem acabado seus recursos. E no versículo de número 23, eles chegam a Mara, que significa amarga, e eles deram esse nome exatamente porque o povo ele se deparou com águas amargas ali naquele lugar, de forma que eles não podiam beber. Então, eles começaram exatamente a murmurar contra Moisés e disseram para Moisés: como nós haveremos de beber? Ou que nós iremos beber? E o que eu acho interessante, a primeira lição que nós aprendemos é que Israel, peregrinando no deserto, se esqueceu totalmente dos feitos do Senhor. Eles se esqueceram exatamente do que Deus foi capaz de fazer para libertar o seu povo quando o mesmo estava no Egito. Eles se esqueceram também da obra maravilhosa que Deus fez para libertá-los ali quando eles estavam exatamente à beira do Mar Vermelho. Deus abriu o Mar Vermelho para demonstrar a sua grandeza, a sua soberania. E o que eu acho interessante é que o povo, eles se esqueceram dessas obras. Eu te pergunto nesse dia, por quanto tempo essa obra que o Senhor tinha feito na vida dos israelitas, se você estivesse lá, por quanto tempo isso duraria na sua mente? Eu tenho plena certeza que, na verdade, deveria ficar para sempre em nossa vida. Mas observamos que com 3 dias Israel se esqueceu do que Deus era capaz de fazer. E nós compreendemos que Deus, o nosso Deus, é aquele que nos leva exatamente para caminhos bons, caminhos onde nós iremos desfrutar de coisas boas da parte de Deus, onde nós teremos alegrias, onde nós desfrutaremos de paz. Mas existem momentos que Deus vai fazer com que a gente vá para caminhos como Mara, onde nós sentiremos exatamente as águas amargas, mas nós devemos entender que é Deus que tem direcionado a nossa vida para esses lugares também. A vida cristã é uma vida cheia de desafios, é uma vida onde muitas vezes nós iremos se encontrar em cima, muitas vezes felizes, amados irmãos, alegre com muitas coisas,
mas entendemos que muitas vezes nós passaremos por esses lugares como Mara, mas nós devemos entender que Deus tem um objetivo, Ele tem um propósito de nos levar para esses lugares. E foi assim também na vida de Israel. E observamos que eles começaram a murmurar. Mas o que é interessante é que Moisés, ele clama ao Senhor. E quando Moisés clama ao Senhor, Deus dá exatamente a direção. Ele responde à oração de Moisés. Observamos que quando Moisés ora, Deus, ele mostra um lenho, ele mostra um pedaço de madeira para Moisés e diz para Moisés colocar exatamente aquela madeira nas águas amargas, que elas iam se transformar em águas doces. Nós observamos que quando nós estamos enfrentando situações difíceis, situações que nos apertam, nós entendemos que quando nós exatamente clamamos a Deus, Deus é capaz de dar uma direção para a nossa vida e exatamente nos guiar para que nós possamos resolver os problemas que possam ser impossíveis aos nossos olhos. O conselho da palavra de Deus para nós hoje é: clame a Deus. Se você está exatamente vivenciando, assim como Israel, assim como Moisés, está vivenciando águas amargas em tua vida, creia que o nosso Deus é capaz de transformar essas águas amargas em águas doces. Talvez você não tenha a solução desse problema, mas uma vez que você clama, que você busca a Deus, Deus, Ele vai te dar a direção, Ele vai te dar exatamente uma saída para que você possa resolver esse problema com sabedoria. E aí, nós entendemos que Deus levou exatamente o povo para aquele lugar, para que o povo exatamente pudesse obedecer à voz do Senhor. E aí Deus disse para o povo de Israel que se eles obedecessem, que se eles atentassem para a voz de Deus, eles seriam exatamente bem-sucedidos e Deus não permitiria que nenhuma enfermidade que atingiu o povo egípcio pudesse exatamente atingir o seu povo, porque ele, na verdade, era o Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que sara. Amém? Que Deus abençoe e eu espero que essa palavra traga edificação para a sua vida.